Saudações, bem-vindos e bem-vindas ao Pode Crer na Bíblia. Olá a todos. Continuamos nossa jornada pelo estudo Bíblia Fácil Apocalipse. Hoje a gente mergulha na lição 4, os 7 selos. Exato. Na última conversa, vimos aquele livro selado, né? Na mão de Deus, e ninguém podia abrir. Ninguém mesmo. Exceto o cordeiro, que também é o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5, lembra? Isso, versículos 1 e 5. Um momento chave. E esses selos, eles revelam eventos futuros, né? Fazendo um paralelo com as 7 igrejas que já vimos, mas com detalhes novos. Sim, mostram a condução de Deus na história do seu povo. Cada selo é um período. E para quem quiser acompanhar em detalhes, o guia de estudo completo pode ser baixado de graça. O link está na descrição, tá? É um ótimo material de apoio. Vamos lá então, pergunta número 1 da lição. O que João viu quando o cordeiro abriu o primeiro selo? Vamos ler Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2. Diz assim: Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. E aí? Olha, esse cavalo branco, o branco é símbolo de pureza, né? Representa a pureza do Evangelho, a Igreja Apostólica lá no comecinho. Primeiro século. Ali entre 31 e 100 depois de Cristo, mais ou menos. O cavaleiro vitorioso é essa igreja inicial, forte, expandindo. Faz paralelo com a igreja de Éfeso. Interessante. Vamos para a pergunta 2. E o que João viu na abertura do segundo selo? Lendo os versículos 3 e 4 de Apocalipse 6. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Vermelho agora, hein? Pois é, vermelho lembra sangue, conflito, o cavaleiro tira a paz. Isso simboliza o período das grandes perseguições romanas. Aquelas contra os cristãos. Exatamente. Ali entre 100 e 313 depois de Cristo. Mais ou menos. Um tempo de muito martírio, sabe? Paralelo com a igreja de Esmirna. Que contraste forte com o primeiro selo. Vamos para a pergunta 3. O que acontece no terceiro selo? Apocalipse 6, versículos 5 e 6. Diz assim: Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Eu ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário. 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Cavalo preto, balança. O preto é o oposto do branco, né? Sugere corrupção da fé, trevas espirituais, a balança. Símbolo de juízo, de escassez. Escassez espiritual, então? Isso. A palavra se tornando rara, cara. Mas olha que interessante. A ordem é preservar o azeite e o vinho. Símbolos do Espírito Santo e do sangue de Cristo. Perfeito. Representa o período ali de 313 a 538 DC, quando o paganismo começou a se misturar com o cristianismo, paralelo com Pérgamo. Entendi. A coisa parece piorar. Pergunta 4. O quarto selo. Vamos ler os versículos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno, que é a sepultura, o Hades, o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Amarelo ou pálido, né? O termo grego é chloros, a cor da morte mesmo. Representa a decadência espiritual profunda da Idade Média. Aquele período longo. Longo e sombrio, de 538 a 1798. O cavaleiro é a morte, seguido pela sepultura. Simboliza a apostasia, o domínio papal, as perseguições intensas. Bem como Daniel já tinha profetizado, né? Lá em Daniel 7:25. Isso. Corresponde à igreja de Tiatira. Muito sério. Bom, pergunta 5. O que revela o 5º selo?
Apocalipse 6, versículos 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Almas debaixo do altar. O que significa isso? É simbólico, claro. Não são almas literais, conscientes ali. Representa o clamor do sangue dos mártires por justiça, sabe? Como o sangue de Abel clamou a Deus. Ah, entendi. O sacrifício deles clama. Exato. Recebem vestes brancas, símbolo da justiça de Cristo, e esperam. Isso aponta para o período da Reforma Protestante e as perseguições que continuaram. Muitos morreram pela fé nessa época. Entendi. Chegamos ao sexto selo. Pergunta 6. O que João viu? Apocalipse 6, versículos 12 a 17. É um trecho longo. Sim, vamos lá. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta do trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Uau! Muitos eventos aqui. Muitos sinais, né? Sinais cósmicos e terrestres que tiveram cumprimentos históricos bem marcantes e apontam para o fim. Tipo o terremoto de Lisboa. Isso, frequentemente associado a 1755. O sol escuro e a lua como sangue ao dia escuro lá na Nova Inglaterra em 1780. E a queda das estrelas. A grande chuva de meteoros de 1833. São sinais que Jesus mesmo previu lá em Mateus 24 e 29. Impressionante. E o finalzinho ali descreve o pânico na segunda vinda, né? E a pergunta final, quem poderá suster-se? Ela abre a porta para o capítulo 7, que é um parêntese na sequência. Entendi. E finalmente, a pergunta 7. O sétimo selo, o que acontece? Apocalipse capítulo 8, versículo 1. É bem curto. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Silêncio? Por quê? Olha, o entendimento é que esse silêncio ocorre porque na volta de Jesus, todos os anjos vêm com ele. Mateus 25, 31 diz isso. Ah, então o céu fica vazio, temporariamente. Exato. E usando aquele princípio de dia-ano da profecia, essa meia hora profética poderia corresponder a mais ou menos uma semana literal. Uma semana? Talvez o tempo da viagem, né? De Cristo e os anjos vindo à Terra buscar os salvos. É uma interpretação. Que análise profunda. Os selos mostram a mão de Deus guiando a história, né? Tudo caminhando para a volta de Jesus. Sim. E o Cordeiro que foi morto, ele é o único digno de abrir esses selos porque nos comprou com o seu sangue. Essa é a grande mensagem. É verdade. O estudo do Apocalipse não deve gerar medo, mas fortalecer a fé, sabe? Nos preparar para encontrar Jesus. Deus está no controle. Amém. Bom, se essa conversa ajudou a clarear as coisas, pedimos que deixem um curtir, compartilhem com os amigos e, claro, se inscrevam aqui no Pode Crer na Bíblia. E não esqueçam de baixar o guia Bíblia Fácil Apocalipse. Gratuito. O link está na descrição. E fica o pensamento pra gente. Com a abertura desses selos apontando para o fim, como está a nossa preparação? Nossa vida está realmente entregue ao Cordeiro. Uma reflexão importante. Convidamos todos para o nosso próximo encontro diário. Amanhã, vamos dar uma olhada no capítulo 7 do Apocalipse. Quem são os 144 mil selados? Um tema fascinante e muito discutido. Vai ser imperdível. Que a paz de Deus, aquela que vai além de todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Até a próxima. Até lá.